Existem algumas coisas que a gente precisa fazer para que a gente se torne uma pessoa melhor e tenha uma vida também melhor. E ao longo da nossa vida a gente vai entendendo e descobrindo quais são esses comportamentos, esses hábitos que vão contribuir para essa melhora. Mas no vídeo de hoje eu quero te passar 6 hábitos que são transformadores, que definitivamente vão mudar muito a sua vida a partir do momento que você começa a colocá-los em prática. Afinal de contas, a nossa vida é um aglomerado de hábitos. A nossa rotina é um aglomerado de hábitos e nós precisamos saber se esses hábitos estão sendo positivos para a nossa vida, estão nos levando para onde a gente realmente quer chegar, ou se simplesmente a gente está vivendo no automático, deixando que as coisas aconteçam sem nos preocupar com cada comportamento, com cada hábito, com cada escolha que a gente faz todos os dias na nossa vida. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Muito prazer, eu sou a Carla e esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à produtividade, procrastinação, hábitos, desenvolvimento pessoal, equilíbrio e um aglomerado de coisas necessárias para que você tenha uma vida alinhada, equilibrada, produtiva e que te complete de fato. Eu quero aproveitar também para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante que você se inscreva e também ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Bom, então vamos começar com o primeiro hábito que com certeza é muito importante e vai transformar a sua vida quando você começa a implementar ele no seu dia a dia, que é justamente focar na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos, nos seus objetivos, na sua vida como um todo e deixar todo o resto para lá. Afinal de contas, o restante não é do seu interesse, não é tão importante para você, porque não está contribuindo para os seus objetivos. Então foque na sua vida, foque nos seus objetivos, nas suas prioridades, no seu trabalho, foque na sua vida. A gente está muito acostumado a olhar para todos os lados, a estar muito distraído e com isso a gente acaba esquecendo um pouco de focar no que realmente importa, que é a nossa vida, é o que a gente tem controle, é o que nós podemos fazer, é o que nós podemos melhorar, aprender, aplicar, é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, quando a gente está muito voltado para outras coisas e outras pessoas, a gente vai acabar deixando a nossa própria vida um pouco de lado e isso é muito ruim, porque quando a gente deixa a nossa vida de lado, a gente não está buscando dia após dia melhorar, lapidar, aprimorar cada vez mais o que nós estamos fazendo, como nós estamos escolhendo, os hábitos que a gente tem, que resultados a gente vai ter com tudo isso que a gente está fazendo, produzindo. Então é muito importante que a gente olhe para isso e priorize cada vez mais, que a gente foque na nossa própria vida, naquilo que realmente é importante para nós. Isso até parece algo muito óbvio, mas só que a maior parte das pessoas, e eu inclusive por muito tempo também fui assim, não estão olhando para a própria vida, não estão olhando para aquilo que precisa ser melhorado, trabalhado, mudado, lapidado, não olham para tudo isso porque estão com o seu olhar voltado para o outro, para outras pessoas, para outras notícias, para o externo. E com isso a nossa vida está passando e a gente não está fazendo nada de útil com todo esse tempo, esse conhecimento, tudo isso que a gente tem aí disponível. O segundo hábito completamente importante e transformador é priorizar a sua saúde física e mental. É muito importante que você coloque lá no topo das suas prioridades a sua saúde física e mental, porque muitas vezes a gente acaba focando no trabalho, por exemplo, e deixa de lado a nossa própria saúde. É como se a gente conseguisse trabalhar se a gente não tivesse saúde. É como se fosse possível continuar tendo uma vida saudável, equilibrada, plena, feliz, sem cuidar da própria saúde, sem olhar para aquilo que é o mais importante, que é como nós estamos, que é isso que no final das contas vai determinar todas as outras coisas. Se a gente não tem saúde física e mental, a gente não consegue fazer nada de outros afazeres, nada de outras coisas. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue desfrutar, a gente não consegue basicamente fazer nada. Por quê? Porque a gente vai ter um impedimento ali que vai estar nos limitando fisicamente ou mentalmente. Então a gente precisa sim olhar para isso. Tirar um tempo todos os dias para cuidar de si mesmo é muito importante. Por mais que algumas pessoas pensem que não tem tempo, que não tem como, que não dá, é preciso olhar para isso como uma prioridade. Eu não sei se você já percebeu, mas nós conseguimos fazer tudo na nossa vida. A gente consegue fazer tudo aquilo que a gente acredita e que a gente
prioriza. Se a gente não acredita que é necessário ou que a gente pode fazer, e se a gente não considera que aquilo é uma prioridade, definitivamente a gente não vai conseguir realizar aquela tarefa. Mas para analisar aí as coisas que você faz, as coisas que você dá conta, e perceba se não é justamente aquilo que é uma prioridade para você e aquilo que você acredita sim que é necessário, que você precisa fazer e que você pode fazer. Então, se você não está conseguindo encontrar tempo para cuidar de você, por exemplo, para fazer um exercício diariamente, é porque você não está priorizando e acreditando que isso de fato é necessário, que você pode, que você deve fazer isso. Então a gente precisa olhar com muito cuidado para essas questões, porque para que a gente possa trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, a gente precisa pelo menos estar bem no nosso corpo e na nossa mente. Minimamente a gente precisa cuidar, né, de tudo isso que está sustentando ali o nosso trabalho, por exemplo. Então, fazer alguma atividade física, beber bastante água, ter uma alimentação balanceada, essas coisas são muito importantes e vão ter um impacto direto na nossa produtividade, no quão produtivos nós vamos ser naquele dia, quão efetivos a gente vai conseguir ser, porque vai depender se a gente está bem descansado, bem alimentado, bem hidratado, todas essas coisas que normalmente as pessoas não acham que tenha interferência, vão interferir diretamente na nossa produção diária, no nosso trabalho, nas nossas capacidades de tomar decisões, de fazer escolhas, de ser assertivo. Tudo isso está muito conectado. Então, sim, é muito importante olhar para nossa saúde, priorizar isso, não deixar para escanteio, porque se a gente deixa para depois, uma hora ou outra a gente vai ter que parar toda a nossa vida para cuidar de alguma consequência que veio se acumulando porque a gente não olhou para nossa saúde, não deu a prioridade que a gente deveria ter dado. O hábito número 3 é buscar por autoconhecimento, buscar se entender, se conhecer, ler livros sobre esse assunto, buscar entender mais sobre você, se descobrir, entender sobre seus bloqueios, limitações, medos, entender sobre tudo que envolve você e a sua vida. A gente tem uma estrutura muito complexa, muito ampla, que vem sendo carregada desde que a gente é criança. Então a gente, depois de adulto, é nossa responsabilidade ir lá e entender todas essas coisas, todos esses condicionamentos, essas crenças, essas histórias que a gente vem contando. A gente precisa olhar para tudo isso e reorganizar, porque tem muita coisa fora do lugar, tem muita coisa que a gente precisa dar atenção, tem muita coisa que está acontecendo, que está impactando a nossa vida de forma negativa e a gente não sabe o que é que está acontecendo, não sabe para onde olhar, então a gente precisa olhar para o autoconhecimento. Afinal de contas, qualquer coisa que você queira resolver na sua vida que você não consiga, você precisa olhar para o autoconhecimento, porque a resolução disso vai partir daí, porque absolutamente todas as coisas começam na nossa mente. Então sim, precisa criar o hábito de buscar pelo autoconhecimento, de estar ali envolvido com isso, sempre tentando entender melhor, sempre tentando melhorar as suas capacidades, sempre tentando se libertar de todas essas crenças, desses medos, ressignificar muitas coisas. É muito importante e isso vai mudar a sua vida com toda certeza. Hábito número 4, não falar de outras pessoas. Não usar o seu tempo, a sua energia para falar da vida de outras pessoas, para fazer comentários negativos ou, enfim, para ficar voltando o seu olhar, a sua atenção para a vida de outras pessoas. Isso não é legal, porque afinal de contas você vai estar perdendo o seu tempo, gastando a sua energia falando da vida de outra pessoa que você não tem controle, que você não pode fazer nada a respeito. Então não tem sentido nenhum. E também quando a gente acostuma a olhar para a vida do outro, a apontar os erros, apontar os defeitos, apontar as falhas de outras pessoas, a gente acaba não olhando para as nossas falhas, os nossos defeitos, o que nós estamos errando, o que nós podemos melhorar. Então sempre que você for olhar ou falar para a vida de outra pessoa, busque olhar para você mesmo, busque falar de você mesmo, busque tentar entender alguma coisa sobre si mesmo. Isso vai ser muito mais produtivo, muito mais benéfico para a sua própria vida. Porque se você descobre algo sobre você, se você percebe suas falhas, seus defeitos, você vai conseguir corrigir, melhorar tudo isso. E é algo que você pode, inclusive, mudar e que vai contribuir muito positivamente para a sua vida. Então, elimine esse hábito que é péssimo, que é negativo, que vai trazer ali todo um contexto negativo para nossa vida e busque olhar mais para você, para si mesmo, para sua vida, para os seus defeitos, para suas falhas e basicamente
simplesmente esqueça tudo à sua volta. Foque a sua energia, a sua atenção na sua própria vida, no que você está fazendo, no que você está produzindo. Isso é extremamente transformador. Quinto hábito, diminuir distrações, ou seja, notícias, fofocas, redes sociais, memes, assuntos aleatórios, coisas que a gente fica perdendo muito o nosso tempo, que não agregam em absolutamente nada. Diminua isso ao máximo da sua vida. Reserve apenas um tempo limitado do seu dia para você olhar para essas coisas, se você não conseguir eliminar 100%, porque isso vai impactar, vai atrapalhar demais. A gente perde muito, mas muito do nosso tempo olhando para coisas que são muito triviais, que não têm a mínima importância, que não nos ensinam nada, que não contribuem nada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Muitas vezes, inclusive, acabam gerando comparações, acabam gerando frustrações, acabam gerando um monte de coisa negativa na nossa vida. Então, evite ficar tanto nessas distrações, evite ficar olhando tanto para essas coisas. Olhe de novo para a sua vida, para o que você pode fazer, para os seus objetivos, para os seus sonhos, para a sua evolução, para o seu processo. É muito importante que você entenda que você precisa olhar para a sua própria vida. Você precisa olhar para o que você pode fazer de diferente. E todo o resto não é importante. Quando você consegue alinhar a sua rotina, os seus hábitos com os seus objetivos, você começa a perceber que todo o restante, todas as coisas que estão à sua volta, acabam tendo uma importância tão pequena, mas tão pequena, que você não tem mais nem interesse em querer saber sobre todas essas coisas. Então as notícias, as novelas, os jornais, todas essas coisas que estão acontecendo freneticamente, trazendo notícias negativas, desgraças, tragédias, ou até mesmo aqueles memes que são feitos apenas para manter a gente ali assistindo, olhando para a tela, passando, interagindo, que são feitos para prender a nossa atenção. Até mesmo isso acaba de certa forma prejudicando, porque a gente não está usando o nosso tempo da melhor forma. Tem tanta coisa que a gente pode fazer com o nosso tempo que envolve o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, os nossos hábitos, a nossa melhora, que se a gente for analisar bem a fundo, não sobraria tempo para coisas externas. Só que a gente está tão perdido na nossa própria vida, a gente está tão perdido no que a gente deve fazer ou não, que a gente acaba achando melhor a gente ficar nessas facilidades, que entram todas essas distrações que a gente tem disponível hoje com muita facilidade. É muito mais fácil eu pegar meu celular e ficar rodando ali, procurando memes, procurando vídeos engraçados, procurando coisas para me distrair, do que eu olhar para minha vida, do que eu de fato parar e pensar o que eu preciso fazer, para onde que eu tô indo, para onde que eu quero ir, o que eu tenho que mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que aprender. É muito mais fácil eu ficar ali só passando o meu tempo, deixando que o tempo escorra entre os meus dedos, que a vida vá passando assim, do que simplesmente eu ir atrás de mudar, de fazer o que precisa ser feito. Essa é uma grande dificuldade da maior parte das pessoas, e é justamente por esses motivos que não existe essa sincronia entre os hábitos, a rotina e os objetivos. Por isso que as coisas acabam parecendo que estão todas soltas, aleatórias, porque de fato não existe uma intencionalidade na vida dessa pessoa, e isso vai impactar de forma negativa, infelizmente. E o sexto hábito, que com certeza vai transformar a sua vida, é o hábito de ler a Bíblia. É muito importante que a gente leia, que a gente esteja próximo, que se conecte com tudo aquilo que na verdade é um manual. Eu não sei se você tem esse hábito, eu não sei também quais são as suas crenças. Só que falando aqui não de religião, mas falando de Bíblia, falando de fé, é muito importante que a gente leia e tenha essa conexão, essa proximidade, porque lá tem tudo o que a gente precisa saber para ter uma vida de princípios, para ter uma vida de sucesso. A gente precisa entender as entrelinhas, dessas escrituras. Então fala muito sobre mentalidade, fala muito sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento, é muito profundo mesmo, só que muitas vezes a gente até lê e não consegue entender. Então é bom que a gente leia, que a gente busque entender, compreender o que a gente está lendo, o que a gente está aprendendo ali, para ter essa conexão, e a gente tem muito, mas muito aprendizado que a gente tira de lá e a gente coloca na nossa vida e faz muita diferença, uma diferença tremenda. Bom, esses são os 6 hábitos que eu julgo extremamente necessários para que você tenha uma vida transformada. Esses hábitos com toda certeza transformaram muito a minha vida, a minha rotina,
rotina, a minha perspectiva sobre rotina, sobre o que realmente importa, sobre o que eu estou fazendo da minha vida e do meu tempo. Então eu espero que você consiga fazer uma reflexão muito sincera da sua própria vida a partir desses hábitos que eu trouxe aqui como essenciais, para que você também possa aos poucos ir implementando isso na sua vida e que você consiga ver as transformações que os bons hábitos vão trazer para a nossa vida. O quanto a gente vai se transformando quando a gente vai conseguindo engajar todos esses pontos. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você considerou de alguma forma relevante esse conteúdo, também aproveita e compartilha com alguma pessoa especial, com alguém que também quer melhorar a sua rotina e os seus hábitos. Muito obrigada pela sua atenção e eu espero você no próximo vídeo.